Olá, eu sou a Natália e esse é mais um vídeo da Picadas da Reforma. Continuando a série sobre a Confissão de Augsburg. E hoje queremos abordar o artigo 18 do livre-arbítrio. Isso mesmo, vamos falar daquele que talvez seja um tema polêmico e muitas vezes usado como desculpas por aí. Afinal, eu tenho ou não tenho liberdade na minha vida? Sou eu que escolho as coisas ou elas já são escolhidas para mim? São perguntas que surgem. E em um rápido resumo, para que você não saia daqui sem nada, poderíamos dizer assim: você escolhe a cor da blusa que vai usar hoje, mas não é capaz de crer por suas próprias escolhas em Deus. Ficou intrigado? Ficou intrigada? Vem cá que vou te contar um pouco mais sobre isso. O artigo 18 diz assim: quanto ao livre-arbítrio, se ensina que o homem tem até certo ponto livre-arbítrio para viver exteriormente de maneira honesta e escolher entre aquelas coisas que a razão compreende. Todavia, sem a graça, o auxílio e a operação do Espírito Santo, o homem é incapaz de ser agradável a Deus, temê-lo de coração, ou crer ou expulsar do coração as más consubciências inatas. Isso, ao contrário, é feito pelo Espírito Santo, que é dado pela palavra de Deus. Pois o Paulo diz em 1 Coríntios 2, o homem natural nada entende do Espírito de Deus. E para que se possa reconhecer que nisso não se ensina novidade, eis aí as claras palavras de Agostinho a respeito do livre-arbítrio. Confessamos que em todos os homens há um livre-arbítrio, pois todos têm entendimento e razão naturais inatos. Não no sentido de que sejam capazes de algo no que concerne a Deus, como, por exemplo, amar e temer a Deus de coração. Somente em obras externas desta vida tem liberdade para escolher coisas boas ou más. Por obras boas, entendo-as de que é capaz a natureza, tais como trabalhar ou não no campo, comer, beber, visitar ou não um amigo, vestir-se ou despir-se, edificar, tomar esposa, dedicar-se a um ofício ou fazer alguma outra coisa proveitosa e boa. Tudo isso, entretanto, não é nem subsiste sem Deus. Ao contrário, dele e por ele são todas as coisas. Por outro lado, pode o homem também praticar por escolha própria o mal, como, por exemplo, ajoelhar-se diante de um ídolo, cometer homicídio e etc. Se apoiando nas Escrituras, confessamos que nós mesmos, ao olharmos para as coisas de Deus, acharemos loucura. Não cabe em nossa própria compreensão. É por isso que para temermos a Deus, crer nele, expulsar do coração coisas más, só é possível através do Espírito Santo de Deus. Afirmando então que o Espírito Santo atua no coração do cristão e produz ali mudanças. Nenhuma mudança da fé, crença em Deus ou frutos podem vir por alguma escolha nossa. Tudo parte da ação de Deus em nossa vida. Ou seja, não existe essa de livre-arbítrio para as coisas de Deus. As Escrituras mostram o quão pecadores somos. Isso significa que nós mesmos seremos incapazes de escolher algo tão bom. Isso é pura graça. É Deus quem opera a salvação. A pessoa sem o Espírito Santo só faz o que é mal. E não pense que esse fazer o mal é contra a sua vontade. Muito pelo contrário, o ser humano pecador, eu e você, fazemos o mal com muito prazer. Lutero diz em seu texto da vontade cativa que a Escritura, porém, propõe um ser humano que não só está amarrado, mas que é miserável, cativo, enfermo e morto, mas que por obra de Satanás, seu príncipe, acrescenta às suas demais misérias essa miséria de cegueira, de modo que crê ser livre, estar solto, ser potente, são e vivo. Ainda assim, a Confissão de Augsburg aborda o livre-arbítrio a partir de uma citação de Agostinho, de que as coisas que realizamos associadas a essa vida, nessa temos liberdade. Ainda que todas essas coisas subsistam a partir do governo de Deus, como o próprio apóstolo diz aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, por isso que Lutero diz que o ser humano não pode humilhar-se inteiramente enquanto não souber que sua salvação em nada depende de suas forças, desígnios, esforços, vontades e obras, mas totalmente do arbítrio, desígnio, vontade e obra de um outro, a saber, tão somente Deus. Entendendo que este é o grau supremo da fé, crer que vem de Deus.
Se nós pudéssemos entender, a fé seria totalmente desnecessária. Por isso, confessamos que a nossa fé não vem de nós mesmos, mas que ela é um dom de Deus. Eu espero que você possa ter entendido mais sobre a nossa liberdade, que Deus possa edificar a nossa fé, a ponto de que eu e você possamos servir a Ele em tudo o que fizermos. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe para que mais pessoas possam ter esse entendimento também. Deus te abençoe e até a próxima Pitadas da Reforma. Tchau!